Se você ainda não entrou num daqueles sites de apostas para escolher o resultado de um jogo de futebol, de um jogo de tênis, com certeza você conhece alguém que faz isso, ou mesmo um grupo de WhatsApp onde as pessoas trocam dicas de apostas esportivas. E aí surge aquela dúvida: mas afinal, apostas são legais ou ilegais no Brasil? Se você tem essa dúvida, vem com a gente que o Etc. explica. Nos últimos anos, as casas de apostas esportivas ganharam muita visibilidade no Brasil. Para você ter uma ideia, todos os times da Série A do Campeonato Brasileiro de Futebol Masculino do ano passado contavam com patrocinadores que são casas de apostas esportivas. Então veja o tamanho desse negócio, a força deles no esporte brasileiro. Até 2018, esse tipo de aposta ele era considerado no Brasil uma contravenção penal, ou seja, ele realmente era proibido. Mas em 2018 veio a Lei 13.756 e permitiu o que agora a gente chama tecnicamente de loteria de apostas de cota fixa. Porque é no momento que você aposta, você já sabe quanto você pode ganhar com aquele dinheiro que você está apostando. Essa lei que introduziu essa nova modalidade de aposta, ela permitiu as apostas esportivas no Brasil. Essa lei também deu um prazo de 2 anos, prorrogável por mais 2 anos, para que o governo federal regulamentasse o assunto. Mas essa regulamentação não apareceu. Até hoje, o prazo acabou no final do ano passado, 2022, e até hoje nós não temos uma regulamentação sobre o assunto. Então surge aquela dúvida, e como é que essas casas de apostas funcionam então? A maioria dessas casas de apostas são offshores, ou seja, são empresas sediadas no exterior, mas que contam com investimento de capital brasileiro. Como elas funcionam no exterior, quando você faz uma aposta em uma dessas casas, você está, mais uma vez aqui, tecnicamente, fazendo um contrato regido pelas normas do direito estrangeiro, do direito do país em que essa casa de apostas está sediada. Isso é permitido pela nossa lei de introdução às normas do direito brasileiro. Nas últimas semanas, a gente viu na mídia algumas notícias sobre escândalos envolvendo apostadores, supostas máfias de apostadores que estavam pagando jogadores para influenciar no resultado da partida. O caso mais conhecido deles aconteceu na última rodada da Série B do ano passado, envolvendo 4 jogos. Esse grupo de apostadores chegou para alguns jogadores, ofereceu a quantia de R$10 mil para eles fazerem pênaltis no primeiro tempo de cada uma das partidas. Se você já viu esses sites, eles dão essa possibilidade de você apostar não só no resultado final da partida, mas também no número de escanteios, no número de pênaltis, no número de laterais e tudo mais. Você pode apostar em diversas variáveis do jogo. Nesse caso, o combinado seria que todos eles fariam pênaltis no primeiro tempo da partida. O problema é que no jogo Vila Nova Sport, o jogador que recebeu esse dinheiro para fazer o pênalti não foi relacionado para a partida. Então não houve pênalti. E aí, o grupo de apostadores que tinha pago o jogador ficou revoltado, foi para cima dele cobrando: olha, cadê? Você não fez o pênalti, a aposta não deu certo. Se a aposta desse certo, eles haviam prometido para os jogadores mais 140 mil para cada um. Então veja bem, o jogador ia receber 150 mil para se envolver no esquema. O presidente do Vila Nova de Goiás ficou sabendo disso e denunciou isso para o Ministério Público de Goiás, que abriu a chamada Operação Penalidade Máxima. As pessoas envolvidas estão sendo acusadas de associação criminosa, que é a antiga formação de quadrilha, adulteração de resultado esportivo, que é um crime previsto no Estatuto do Torcedor, e também lavagem de dinheiro. Um dos empresários que participou dessa transação já está preso. E encontraram, nas diligências da polícia, uma lista de jogos de 2023 que estão sendo colocadas sob suspeita. A gente fica sempre na dúvida se a mídia vai dar cobertura devida a esse tipo de situação. Por quê? Porque essas casas de apostas hoje são também grandes patrocinadoras de televisão, principalmente. Claro, a gente não sabe ainda se as casas estão envolvidas ou se elas são vítimas, porque esse grupo pode ter se reunido simplesmente para fraudar essas apostas e tirar dinheiro da casa de apostas. Então é preciso ficar atento aos próximos capítulos dessa operação e também das investigações que agora o STJD está fazendo em outros jogos menores, de divisões inferiores, de alguns campeonatos estaduais e tal. Mas esse da Série B, esse chamou muita atenção porque chegou muito perto da elite do Campeonato Brasileiro. Então fiquem atentos ao desenrolar dessa história e, surgindo novas notícias, o Etc. te explica.